Seja muito bem-vinda, Supermamãe! Me chamo Carol Leal, sou nutricionista, especialista em introdução alimentar e aqui eu ensino mães a perderem o medo do engasgo e garantir que seu bebê coma de tudo desde a introdução alimentar. Nesse vídeo eu vou te ensinar tudo sobre preparação de refeições práticas e como isso vai facilitar a sua vida. Eu, como mãe de dois, sei como a nossa vida é super corrida, como a gente não tem tempo para absolutamente nada. E é nesse momento que as refeições práticas e rápidas entram. E eu garanto que elas vão salvar a sua vida. Então, por que é importante a gente saber como fazer essa preparação? Primeiro, através delas você vai conseguir garantir que o seu bebê receba todos os nutrientes que ele precisa, mesmo sendo uma refeição rápida. Eu já vou te ensinar como. Além disso, você automaticamente fazendo uma refeição rápida e prática, preparando uma refeição rápida e prática para o seu bebê, você vai ter mais tempo livre para usufruir com o seu bebê, gastar com ele, ou até mesmo com você mesmo, tomar aquele banho um pouquinho mais longo, que a gente sabe o quanto é difícil e o quanto é bem-vindo na maternidade, né? Então, se você tiver esse tempo extra, você vai poder se dedicar mais ao seu filho e a si mesma. E qual o benefício de você preparar essa refeição e não outra pessoa ou comprar uma comida industrializada? Porque você vai saber tudo que está ali dentro. Você vai saber como que foram higienizadas as frutas, os legumes, os vegetais, como que foi preparada a proteína, né? A carne, o frango, o ovo ou o peixe. Você vai se livrar de riscos de infecções alimentares, intolerâncias, diarreias, gastroenterites. Você vai acabar com o risco principalmente das alergias que você já sabe que o seu bebê tem. Se você sabe que o seu bebê tem alergia a ovo, você não vai colocar um ovo numa preparação. Agora, se você comprar uma comida industrializada, pode ser que tenha um ovo ali, e se você não prestar muita atenção nos ingredientes que estão escritos ali no rótulo, você pode sim contaminar, digamos assim, o seu bebê e levar ele a ter uma crise alérgica. Outra questão é que também tem muitos produtos, muitos ingredientes ocultos ali, né? Muitas vezes a gente vai no mercado, por exemplo, a aveia, teoricamente, ela não tem glúten. Mas o que acontece? Quando ela é produzida, normalmente ela é produzida em uma indústria que contém outros alimentos com glúten. Então acontece aquela famosa contaminação cruzada. Então muitas das vezes, quando a gente compra aveia no mercado, vem escrito lá, pode conter glúten ou algum outro alimento que não deveria ter lactose por sua natureza, vem escrito lá, pode conter lactose, porque foi feito numa indústria que também trabalha com alimentos que contém aquilo que o seu bebê não pode consumir. Então é extremamente importante você ter cuidado na hora de comprar. Caso você vá comprar os alimentos industrializados, você tem que ter esse cuidado na hora de comprar. Ler muito bem os rótulos e ver se ali não tem nenhum risco de ter um alimento que o seu bebê tem alergia ou não. E por que investir tempo e dinheiro nisso? Primeiro que é a saúde do seu bebê que a gente está falando. E a gente já está cansado de saber que uma boa introdução alimentar leva a um adulto saudável. Quanto melhor e maior a variedade de alimentos que você oferece para o seu bebê nesse primeiro momento, melhor vai ser a relação dele com a comida. E a gente podendo unir o útil ao agradável, alimentos saudáveis, alimentos que vão nutrir e fazer seu bebê se desenvolver saudável, por que não aliar isso a uma praticidade, não é mesmo? E Carol, por onde começar? Primeiro de tudo, você precisa saber em que fase que seu bebê tá. Porque, por exemplo, um bebê de 6 meses não vai comer a mesma refeição de um bebê de 9, de 1 ano, de 2 anos. Lembrando que a introdução alimentar é até o 2º ano de vida, gente. Então, não vem dizer, meu bebê já tem 1 ano e meio, já acabou a fase da introdução alimentar. Não. Até o 2º ano de vida, de acordo com a OMS, o leite materno, ou a fórmula, agora isso já caiu meio que por terra, mas o leite materno é a principal fonte de alimento do seu bebê. Em falar em caiu por terra, não sei se vocês viram que essa semana saiu o novo guia, né, da OMS falando justamente essa questão da fórmula. Eu não ia tocar nesse assunto agora, mas veio aqui, eu vou ter que falar. Que agora, a partir desse momento, a fórmula é indicada somente até o 1º ano de vida. Já era indicada até o 1º ano de vida pelos profissionais mais atualizados, mas alguns ainda eram bem resistentes e ficavam indicando aquelas fórmulas de continuação, né, os leites 3+, 4+. Então, a maioria dos profissionais que estavam atualizados realmente indicava até o 1º ano de vida. Mas muitos profissionais, aqueles que eu falo que é a indústria, sabe? Dá aquela colaboraçãozinha básica para eles jogarem a palavra no ar, né? Aquela palavra assim, olha, deem a
fórmula pro seu bebê que faz bem. Esses profissionais continuavam indicando até os 2 anos ou até mais. Atenção que tem vários leites fortificados até mais de 2 anos, e alguns profissionais recomendam o uso deles. Mas agora é um consenso que até só o 1º ano de vida. Tiveram algumas outras alterações também nesse novo guia, né, da OMS, e depois em outras lives eu venho tocar nesse assunto com mais calma com vocês, porque senão a gente vai acabar perdendo o foco, que é preparação de refeições rápidas. E aí, voltando, por onde começar? Então, o primeiro ponto, como eu já falei, é saber a idade do seu bebê, em que fase que ele tá, a consistência que ele já tá receitando, lembrando que a idade não necessariamente tem relação com a evolução do bebê. Então, às vezes, um bebê de 9 meses tem evolução completamente diferente de um outro bebê de 9 meses. E a gente tem que respeitar essa individualidade. E como que a gente vai preparar essas refeições? Gente, da maneira mais simples. Pensa assim, quanto mais simples, melhor. O bebê, ele tem que conhecer os alimentos in natura. E como que ele vai conhecer os alimentos in natura se a gente começar desde os 6 meses a fazer receitinhas? Não vai, né? Então, a partir dos 6 meses, mais os sinais de prontidão, ou seja, quando o seu bebê estiver pronto para a introdução alimentar, você vai começar a introduzir os alimentos in natura. E foi o que eu fiz aqui em casa para os meus 2 filhos e deu super certo. Você vai pegar um dia da semana e vai preparar a maior variedade possível de comida. Para isso, você precisa ter pelo menos uma gaveta do seu freezer, do seu congelador, se for aquele combinado, né? Ou então um espaço grande, se você tiver um freezer à parte, melhor ainda. Você vai pegar um dia e vai fazer várias refeições. Então, você vai fazer uma panela de arroz, você vai fazer meio quilo de feijão, não precisa ser 1 quilo, senão fica muito. Você vai fazer cenoura, couve-flor, abobrinha, abóbora, tudo que você puder fazer assim de cozido, você já faz e já adianta. Pode fazer um pouquinho no vapor, um pouquinho cozido, um pouquinho com curry, um pouquinho com pimenta. Vai variando os temperos, né? Caso você faça cozido, o tempero já fica aderido ao alimento. Mas se você for fazer, por exemplo, a vapor, não coloca tempero nenhum. Deixa para colocar o tempero na hora que você for servir mesmo o alimento. O que eu fazia aqui, o que eu ensino e o que dá muito certo? É você fazer nesse dia toda essa quantidade de comida e você já separar em porções individuais. Então, vai te facilitar demais no seu dia a dia. Por exemplo, você vai fazer uma couve-flor inteira e você vai pegar um raminho e separar aquele raminho, enrolar no papel filme e botar para congelar. Enrola outro no papel filme e botar para congelar. Por que papel filme, Carol? Porque se você colocar em potinhos, você não vai ter espaço no seu freezer. E se você colocar ele ainda molhado num potinho, mesmo que ele estiver solto, ele vai grudar todo de novo. Então, o que eu faço? Ou, se eu tiver com muito tempo disponível, eu deixo escorrer para deixar ele bem sequinho, e aí sim eu consigo congelar toda a couve-flor num pote só, já separada, e ela não gruda mais, porque já não tem mais aquela umidade para grudar. Ou então, eu faço isso, eu enrolo já individualmente nos plásticozinhos de filme, né? Aquele papel transparente, né? Como vocês chamam, fita filme, depende da região que vocês estão, né? Uns chamam fita filme, outros chamam de plástico de cozinha, aquele plástico transparente, né? Você enrola já as porções individuais. A mesma coisa para carne, a mesma coisa para o frango. Você já corta o frango do tamanho certinho. Lembra, quem vai seguir o BLW vai cortar o frango do tamanho que fique metade para dentro, metade para fora da mão do bebê, para ele conseguir abocanhar. Se você for seguir as papinhas, você só bota uma porção também, mais ou menos do tamanho da palma da mão do bebê, porque aquilo ali é o tamanho ideal que você vai depois amassar, né? Lembra de não triturar, não bater no liquidificador, por favor, gente. Então, aquilo ali você vai depois desfiar, amassar, como você preferir servir, dependendo do método que você escolher. Mas você já colocando no congelador aquela quantidade ideal, você já facilita demais o seu dia. Então, por exemplo, hoje é domingo, eu vou fazer tudo isso. Vou fazer o arroz e feijão, vou fazer, no caso do BLW, pego um pouquinho de arroz e já boto ele com legume, com verdura. O outro pouquinho de arroz eu enrolo, faço o bolinho com feijão. O outro pouquinho de arroz eu faço ele puro. Faço um pouquinho, não precisa ser muita coisa, né? Eu falei uma panela, mas assim, uma panela pequena, né, gente? Você não vai fazer um panelão de arroz, porque nem vai caber isso tudo no freezer de vocês. Então, assim, se você quiser fazer 2 panelinhas, uma panela com arroz integral e uma outra panela com arroz comum, também é legal. Eu fazia bolinho de quinoa, fazia vários tipos de feijões diferentes também, né? E já deixava tudo congelado. Então eu fazia o bolinho de feijão branco, bolinho de feijão preto,
bolinho de arroz com feijão, bolinho de arroz com couve, arroz com alface não, eu fazia com arroz com agrião. E ia misturando, ia fazendo essas misturas e garantia que toda a refeição do meu bebê estava equilibrada. Porque ia ter sempre uma fonte de proteína, uma fonte de carboidrato, legumes, verduras, tudo ali disponível e prático. E como que isso funciona no dia a dia? Você vai ter ali a gavetinha com tudo etiquetado, o nome de todos os alimentos. Eu garanto pra você que isso que você vai fazer em um domingo vai durar pelo menos 15 dias. Aqui em casa, às vezes, durava até um mês. Principalmente no começo, que o bebê tá conhecendo os alimentos, ele vai mais brincar do que comer. Então, um pedacinho de carne vai ser suficiente por refeição. Se você fizer um montão de carne, aquilo ali, ó, vai durar muito tempo. Então, fica tranquilo em relação a isso, tá bem? E aí, você vai colocar tudo no congelador, etiquetadinho, pra você saber o que tá dentro de cada pote, né? Eu aconselho a colocar dentro de pote pra ficar mais organizado. Eu fazia isso, eu colocava um potinho só com o bolinho de feijão com arroz, outro potinho só com bolinho de arroz normal, outro potinho só com bolinho de arroz integral, porque ficava muito mais fácil na hora de eu pegar pra servir meu bebê. Então, eu escolhia no dia anterior o que eu ia servir no almoço e jantar do dia seguinte, tentava variar o máximo possível sempre, como já estava tudo pronto ali, diminuía absurdamente o desperdício, porque eu não ia fazer uma panela de arroz pro bebê, se o bebê não comesse, eu ia ter que jogar, ia estragar rápido, ia ter que jogar fora depois, enfim. Porque sem sal quase ninguém aceita comer, né? Então você, teoricamente, fez aquela comida só pro bebê, e aí você, se o bebê não comer, vai acabar estragando uma panela inteira, que dure o quê? 3 dias na geladeira? Quem ia comer aquilo? Não ia, né? Então, você colocando no congelador, você aumenta a validade do alimento, diminui o desperdício e com isso, ó, economiza dinheiro, né, gente? Porque aqui a gente tem que pensar um pouquinho também no lado financeiro. Ninguém tá nadando em dinheiro hoje em dia. Então, a gente organizando dessa maneira, consegue economizar dinheiro, economizar tempo, garantir que o bebê vai ter uma refeição equilibrada e garantir que todos os nutrientes estão ali. Porque você congelou o alimento fresco, você fez um alimento fresco, você tem como garantir também, como eu falei lá no começo, né? O processo de higiene do alimento. Não é um alimento que foi preparado por outra pessoa. Você sabe que você teve todo o cuidado de lavar, higienizar, usar a solução com cloro ou com água sanitária, justamente para eliminar todas as bactérias, todas as sujidades. Você tem certeza que aquilo ali é o melhor para o seu bebê. Foi você que fez, né? Então, voltando ao como fazer no dia, né? Você vai ter todos aqueles alimentos disponíveis para você no congelador e no dia anterior você vai tirar e colocar na geladeira para eles irem descongelando. Ai, Carol, na pressa eu esqueci de programar o que eu vou fazer o que eu vou servir pro meu bebê no almoço e jantar de amanhã. E agora já tá em cima da hora que eu faço. O que eu fazia aqui, eu tinha tipo uma peneirinha que eu colocava dentro da panela. Algumas pessoas usam até cuscuzeira, né? Serve também o que tiver aí para fazer o descongelamento a vapor. Eu, Carolina, não sou a favor de descongelar no micro-ondas. Eu, Carolina. Mas tem muitas mães que, principalmente na hora do desespero, acabam descongelando no micro-ondas. Eu acho que perde nutriente, muda completamente a textura do alimento. E eu ainda sou meio assim com a questão dos raios, né? Todo mundo fala, é super seguro, não dá nenhum problema para a saúde. Aqui em casa eu comecei a usar o micro-ondas para coisas para meus filhos depois de 2 anos. Antes disso, eu evitei ao máximo usar o micro-ondas. Pode ser uma coisa minha, mas aí fica a dica, quem quiser aproveitar, aproveita, quem não quiser, não aproveita. Eu não usava micro-ondas, eu usava esse utensílio, que parece mesmo uma peneira, mas aí você acopla ele dentro da panela, você bota bem pouquinho de água e bota os alimentos ali, eles vão descongelando a vapor e pronto. Então, gente, em vez de você preparar um alimento fresco todos os dias pro seu bebê, que vai te tomar tempo, vai ter desperdício, porque você não vai conseguir fazer aquela quantidade pequenina, né? Depois que a gente descongela a carne, a gente tem que fazer ela toda. Como é que você vai fazer? Vai recongelar a carne e depois tirar um pedacinho desse tamanho pro seu bebê? Não vai, né? Então, você vai economizar tempo, vai economizar dinheiro e vai ter mais tempo livre pro seu bebezinho, pra curtir o seu bebê, pra ficar ali com ele, ou então pra, como eu falei, tomar aquele banho demorado e ali fazer as unhas, coisa que a gente nunca faz, né? Então, mas aí você vai ter esse tempo pra você fazer o que der pra fazer, né? Não necessariamente o que você quiser fazer, o que der pra fazer. E é uma vantagem. E o que é legal também é a gente lembrar de o bebê comer a mesma refeição da família. Então, por exemplo, se nesse dia
a família vai comer arroz, feijão, bife e salada. Com certeza você já vai ter preparado tudo, já vai estar lá no freezer o arroz, o feijão, o bife e a salada. Pode, se for uma salada verde, né? O verde vai estar ali no arroz enroladinho. Lembra que eu falei do bolinho de arroz com as verduras? Se for uma salada de legumes, o legume provavelmente também já vai estar congelado lá. Então fica muito mais fácil para você ser o exemplo para o seu bebê, porque você já vai ter tudo pronto. E você não vai precisar fazer todos os dias. Você vai fazer o quê? De 15 em 15 dias? Às vezes de mês em mês? É muito mais fácil na hora de fazer também a lista de compras, porque você já vai saber, pô, acabou a abóbora, eu vou comprar a abóbora. Eu não vou comprar abóbora, berinjela, abobrinha, tudo que eu preciso, tudo e deixar lá na geladeira estragando. Porque isso acontece demais, né? A gente faz a compra às vezes para 15 dias, para um mês, que seja até para uma semana. A gente faz a compra e acaba não usando o alimento. Por quê? Vou pegar um pedacinho muito pequenininho pro bebê, o resto da família vai até comer um pouco, mas aí a família aproveita a mesma coisa do almoço pro jantar, porque às vezes a gente faz a lista de compras semanalmente, quinzenalmente, tem gente que faz compras de mês, né? E aí aquele alimento acaba estragando na geladeira, porque você não faz, amanhã eu vou fazer berinjela, pô, mas ainda tem um monte de abóbora aqui, o que eu vou fazer com essa abóbora? Então você usando essa técnica, você consegue fazer todos os alimentos no mesmo dia, ou até 2 dias, né? E deixa congelado, com isso você vai conservar melhor eles, você vai economizar seu dinheiro e vai evitar muito, muito, muito desperdício. E lembra que o nosso bebê vai sempre imitar tudo que a gente faz. Então, se você comer um prato, que eu sempre falo, se você comer um prato de hambúrguer com batata frita, não adianta você botar ali abóbora pro seu bebê e torcer, cruzar os dedos, obrigar ele não vai comer. Então, esse é um momento de conexão com o seu bebê. Esse é um momento de criar hábitos saudáveis para a família inteira. Então, coloca no prato comida saudável para todo mundo. Eu garanto que mal não vai te fazer, muito pelo contrário. Resumindo, você preparar uma refeição saudável, rápida e prática para o seu bebê só tem benefícios. Até agora eu não disse um malefício e eu, sinceramente, não consigo ver nenhum. Você vai garantir que seu bebê vai receber uma refeição equilibrada, você vai aumentar o laço com seu bebê, você vai aumentar a segurança do seu bebê e você vai economizar tempo, né, gente? Que é tudo que a gente precisa, não é mesmo? Muito obrigada por estar aqui, por assistir. E se você ficou com alguma dúvida ainda sobre esse tema, deixa aqui nos comentários que eu venho responder. Beijinhos!